Olá pessoal, hoje o tema da aula é métodos mínimos quadrados ou também conhecido como métodos quadrados mínimos, fica a gosto do cliente. O nosso objetivo de hoje é muito parecido com o objetivo que a gente tinha lá em interpolação, que é no sentido de a gente tentar obter uma aproximação para uma função qualquer, que ela pode ser conhecida ou não, através de uma combinação linear de funções conhecidas, certo? A vantagem do método dos mínimos quadrados é que a gente tem um certificado de garantia teórico, ou seja, que a aproximação que o método mínimos quadrados fornece para a gente é a melhor possível sobre um certo sentido. A gente vai ver que sentido é esse. Além disso, ela é prática, né? Os resultados são de fácil obtenção e manipulação deles também. E os motivos podem, como eu falei, um deles é a gente obter uma aproximação de uma função bastante complicada, como essa que vocês estão vendo aí, ó. Função da exponencial do seno, do cosseno, do seno hiperbólico, do cosseno hiperbólico da arco tangente do log de x. Né? Imagina derivar isso. Então seria muito melhor a gente aproximar ela por um polinômio para poder derivar ou integrar também. Né? Outra forma também é que a gente consegue também obter aproximações de funções discretas, ou seja, funções que a gente só conhece o valor dela em alguns pontos, como que vocês estão vendo aqui. Ó. Então repare que, dada essa função, dado por esses pontinhos aqui, só conheço ela nessa região, eu consigo aproximar ela por um polinômio, por exemplo, de grau 3, que captura essa distribuição dos pontos. Né? Mas vejam bem que, ao contrário da interpolação, eu não exijo que a função, que o polinômio passe pelos pontos da minha amostragem, certo? Isso me dá uma flexibilidade muito grande para a gente montar, construir essas funções. Antes de mais nada, vamos começar com a motivação, que é a seguinte. Vamos relembrar um pouco de álgebra linear. Né? A distância no Rn, se eu te dar dois pontos, no caso aqui nessa imagem eu tenho dois pontos do R2, né? Como medir a distância entre eles? A gente está careca de saber que a distância entre esses dois pontos é dado pela distância euclidiana, certo? Que é a raiz quadrada da diferença da primeira componente do vetor ao quadrado, mais a diferença da segunda componente ao quadrado, e a gente tira a raiz quadrada disso tudo. Agora a pergunta que fica é o seguinte: dá duas funções reais, f e g. Como a gente faz para medir o quão próximo f está de g? Ou seja, qual é a distância entre as duas? Certo? E aí vem uma importante ferramenta que vocês estudaram lá em álgebra linear. Né? A primeira delas é produto interno. E a partir de um produto interno, a gente consegue definir a noção de norma de um vetor. Né? A ideia da norma é prover uma métrica naquele espaço vetorial que a gente quer trabalhar. Então, por exemplo, né, vocês viram lá no curso de álgebra linear que uma norma, dado um espaço vetorial V, uma norma é uma aplicação, que eu vou denotar por esse símbolo aqui, que vai do espaço vetorial V e me dá um número, né, que satisfaz as seguintes propriedades. Tem que satisfazer essas quatro propriedades aqui. Que ela é não negativa, que a norma de um vetor é maior ou igual que zero para todo o V naquele espaço, e só vai ser zero se o V é o vetor nulo do espaço. A norma de lambda V, onde lambda é um escalar, esse lambda sai para fora da norma em modo, para todo V e para todo lambda em R. E satisfaz também, a norma satisfaz a desigualdade triangular. Né? A norma de V mais W é menor que a norma de V mais a norma de W, para todo V e W no espaço vetorial V. Além disso, se a gente tem a ideia de produto interno, que nos slides tem, para relembrar, que caso vocês queiram relembrar, a gente consegue definir uma norma a partir de um produto interno. Então, norma de V é a raiz quadrada de V interno com V. Exemplos, né? No espaço do euclidiano, no Rn, a gente tem a norma do máximo, né?
denotado por esse símbolo aqui, infinito embaixo. Então, a norma de um vetor x é o máximo módulo, onde ocorre o máximo módulo das coordenadas do vetor. A norma 1, a norma da soma, é somar o módulo de cada coordenada do vetor, de cada componente. E a norma euclidiana, né, que todo mundo conhece, que é denotada por 2 embaixo, né, que vai ser a soma de cada componente do vetor ao quadrado, e a gente tira a raiz quadrada disso no final. Dessas três normas, uma delas é induzida pelo produto interno, que é a norma euclidiana, certo? Porque basta lembrar que o produto interno usual no espaço euclidiano é o produto escalar, né? Se a gente faz x interno com x, vai ficar somatório de x ao quadrado, e a gente tira a raiz, vai dar exatamente a norma euclidiana. Exemplo, né, se a gente tem um vetor 1, 2 e menos 5, a norma do máximo deles é pegar o máximo do módulo de cada componente, que dá 5. Norma 1 é a soma do módulo das componentes, que dá 8. E a norma euclidiana nesse caso aí vai dar raiz de 30, que é aproximadamente 5,48. Então aí comandos no MATLAB, para relembrar, né, que o comando norm, a gente consegue calcular a norma de vetor, ou de matriz também, né? Lembrando que a norma default para o MATLAB, quando você não especifica a norma que você quer trabalhar, a norma default dele é a norma euclidiana. Vimos também normas de matriz, que tem a norma linha, a norma coluna e a norma de Frobenius, né? Que a norma de Frobenius lembra bastante a norma euclidiana, né? E dessas três normas aí, uma delas é induzida pelo produto interno, e no caso é a norma de Frobenius. Basta pegar esse produto interno no espaço de matrizes, né? Que é muito parecido também com o produto escalar no espaço euclidiano. Então a gente tem uma matriz aqui, a norma linha dela vai dar o máximo da soma de cada linha, né? Então você pega então cada linha dela, soma em módulo, essa aqui dá 4, essa dá 4, essa dá 6, o máximo de 4 e 6 é 6, então a norma dela é 6. A norma coluna, ou norma 1, você soma em módulo cada coluna, a primeira dá 7, a segunda dá 1 e a terceira dá 6. O máximo entre 7, 1 e 6 é 7. E a norma de Frobenius é pegar o quadrado de cada um dos coeficientes da matriz, elevar ao quadrado e tirar a raiz, somar todo mundo e tirar a raiz. Nesse caso vai dar raiz de 36, então a norma de Frobenius dessa matriz é 6. Lembrando também que são os mesmos comandos lá que a gente tinha para vetor, serve para matriz também. Lembrando que a norma de Frobenius a gente tem que colocar entre aspas Fro para calcular. E aí chegamos onde a gente queria, né? Já que a motivação para a gente relembrar a norma foi calcular a distância entre duas funções, então aí três normas de funções no espaço das funções contínuas no intervalo AB. Lembrando que as funções contínuas, o espaço das funções contínuas é um espaço vetorial também, né? Só que nesse caso é um espaço vetorial de dimensão infinita. Basta lembrar a série de Taylor, né? Que a gente precisa de infinitos polinômios para aproximar, para obter, para obter uma função, né? Então a gente tem a norma infinita para a função, que é o máximo do módulo que essa função atinge no intervalo AB. A norma 1 é a integral de AB do módulo de f de x. E a norma 2 é a integral de AB do quadrado de f de x e a raiz quadrada disso tudo. Dessas três funções, a norma induzida pelo produto interno é a norma 2, né, porque vem desse produto interno aqui, né, que f interno com g no intervalo AB é a integral de AB de f de x vezes v de x dx. Na verdade, esse produto interno é o produto interno usual do espaço das funções contínuas, né? Só relembrando. Se a gente tem norma, a gente consegue definir uma distância, né? Então, uma aplicação que eu chamei de dist é uma aplicação que pega dois vetores nesse espaço vetorial V e te dá um número. Só que ela tem que satisfazer também certas propriedades, né? A distância de VW é a mesma coisa que distância de WV, ou seja, é reflexiva, né?
Distância de V até W é um número maior, não negativo, né, para todo V e W em V, e só vai ser zero se V é igual a W. E a distância também satisfaz a desigualdade triangular. A distância de V até Z é menor que a distância de V a W mais a distância de W até Z. Teorema, né? Se a gente tem uma norma, a gente consegue definir uma distância. Então a distância de V até W, na verdade, é a norma da diferença entre esses dois vetores. Dá para provar que isso aqui satisfaz essas propriedades. Na verdade, dá para vir diretamente do fato da distância vindo uma norma, né? Então a gente pode pensar em distâncias no Rn, né? Distância usando a norma 1, uma distância definida pela norma euclidiana e outra distância definida pela norma do máximo. A brincadeira é o seguinte, né? Se a gente pensar que eu moro num espaço, em cada um desses espaços vetoriais, e vou construir um compasso para poder desenhar um círculo unitário, como é que seria esse círculo? Como é que seria? Que figura esse compasso geraria para a gente, né? Lembrando o seguinte, né, que o disco unitário é o lugar geométrico, né, o lugar, todos os pontos no plano, onde a distância dele até a origem vale 1, certo? Que está aqui, né? Então aqui é o disco unitário com a norma 1, aqui é a equação implícita, né, do disco unitário com a norma euclidiana e com a norma do máximo. Se a gente fosse desenhar cada um desses discos unitários, a gente teria os seguintes compassos, né? Então em vermelho está o disco unitário usando a norma da soma, que é um quadrado. Em verde está o disco unitário usando a norma euclidiana, que é um círculo que todo mundo já sabia. E com a norma do máximo é outro quadrado que contém os demais discos, né? Por isso que é a norma do máximo. Além disso tudo, produto interno é muito interessante porque a gente pode definir projeção ortogonal, né? Então eu vou dar uma definição genérica para vocês, né? Vale para qualquer espaço vetorial. Então, sejam U e V, dois vetores desse espaço vetorial E, não nulos. Esse espaço vetorial possui produto interno, então U e V são ortogonais se o produto interno entre eles é igual a zero. E a notação para isso, para identificar que eles são ortogonais, é U perp V. Então, um exemplo aqui para dois vetores do R2, né? 2 e 3 e menos 3 e 2, são ortogonais, porque se a gente calcular o produto interno, quer dizer, o produto interno nesse caso é o produto escalar, a gente pode pegar um produto escalar, né? Que é multiplicar componente a componente e somar elas. Vai ficar 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais 3 vezes 2 dá mais 6, isso dá zero, então a gente pode falar que os dois são ortogonais. A vantagem dos espaços euclidianos é que a gente tem uma interpretação geométrica para a ortogonalidade, né? Esses vetores são perpendiculares entre si. Mas como eu falei, essa ideia é muito mais geral. Ela é mais geral, né? Ou seja, a gente não precisa ter um espaço que a gente tenha uma ideia geométrica para ter uma noção de ortogonalidade. Então, por exemplo, a gente pega duas funções, o seno e o cosseno, que pertencem ao espaço das funções contínuas no intervalo de 0 até 2π, são ortogonais, porque se você pega o produto interno entre eles, o seno e o cosseno, lembrando que o produto interno usual do espaço das funções contínuas é a integral que vai de 0 até 2π dessa função vezes essa aqui, então, ou seja, a integral de 0 até 2π de seno de x vezes cosseno de x. A gente pode fazer uma substituição, vai ficar meio integral de 0 a 2π de seno de 2x dx, isso aqui na verdade dá zero. Por definição, se o produto interno dá zero, a gente pode falar que essas duas funções são ortogonais, certo? Mais ainda, né, vamos generalizar essa ideia de projeção ortogonal. Seja U pertencente a um espaço vetorial E, um vetor não nulo nesse espaço vetorial, e esse espaço vetorial tem produto interno. U é dito ortogonal a um subespaço vetorial V de E, certo? V está contido em E. Se U é ortogonal a V para todo V que mora nesse espaço vetorial. E a notação dessa ortogonalidade de um vetor em relação ao subespaço é dessa forma aqui. U perp, o subespaço vetorial, né? No caso é o V. Certo? Ou seja, então vamos recapitular. A gente pega um vetor U que mora num espaço grande. Ele é dito ortogonal a um subespaço desse espaço maior se ele é ortogonal a
todo vetor que mora no subespaço, certo? E a gente consegue ter esse teorema aqui então. Se V é um espaço vetorial de dimensão finita e B por φ1, φ2 até φn é uma base de V, então U é ortogonal ao subespaço V se somente se U é ortogonal a cada vetor da base, certo? Para demonstrar, a gente tem que mostrar a ida e a volta, né? A ida é trivial, né? Segue da definição de ortogonalidade de um vetor em relação ao subespaço, porque se o ortogonal é um subespaço, ele é ortogonal a todo mundo que mora no subespaço, inclusive os vetores da base, certo? Então a ida é fácil. Vou deixar vocês pensarem na volta, tá? Também não é complicado. E com isso a gente chega em projeção ortogonal a um subespaço vetorial. Não, seja E um espaço vetorial, ou seja, o E sempre é o espaço maior. E V contido em E é um subespaço de dimensão finita de E, ou seja, além de ser um subespaço menor de E, ele tem dimensão finita. A projeção ortogonal de U, que mora no espaço maior, em V, no espaço menor, é o vetor V estrela, que pertence ao subespaço, tal que U menos V estrela é ortogonal a V, certo? Vamos ver então. Então, essa ideia de projeção ortogonal vai dar para a gente também a possibilidade de encontrar um vetor que mora no subespaço que melhor aproxime um vetor fora dele, certo? Que é que a gente chama de melhor aproximação. Então, seja V um subespaço vetorial de dimensão 1 do R2, ou seja, uma reta que passa pela origem, e U, um vetor que mora no R2, fora dessa reta V, eu quero encontrar um ponto V estrela nessa reta que seja mais próximo de U, né? Então, se ele for mais próximo de U, ele vai me dar a melhor aproximação nessa reta para esse cara que não mora nela. Então, esse é o problema, geometricamente está aqui. Então, eu tenho a reta, um subespaço, essa reta em azul, que eu chamei de V. O espaço E é o todo R2, né, o espaço maior. E eu tenho um ponto U fora da reta. Eu quero saber qual vetor que mora nessa reta azul que melhor se aproxima a U, ou seja, qual é o vetor mais próximo de U, certo? Lembrando, né, vamos pegar então que V, como ele é um subespaço de dimensão 1 do R2, ou seja, uma reta que passa pela origem, ele vai ser, na verdade, se a gente pega um vetor não nulo que mora nessa reta, esse vetor não nulo V vai gerar essa reta, ou seja, qualquer ponto que esteja nessa reta vai ser um múltiplo de V. Então tá aqui, ó. Então V a gente pode escrever dessa forma aqui. É uma reta R que é um lambda V, onde esse lambda é um número. E na verdade o V é um vetor diretor dessa reta, né? Eu quero encontrar um ponto V estrela que pertence a V, tal que U menos V estrela seja ortogonal a V. Ou seja, né, na verdade, geometricamente, né, se a gente fazer U menos V estrela, esse vetor tem que ser ortogonal, tem que ser perpendicular a essa reta azul. E notem, né, vai ser a melhor aproximação também, por quê? Porque qualquer ponto que a gente pega fora o V estrela nessa reta vai estar mais distante de U. E isso, quem diz pra gente, é o teorema do tio Pit, né, do Pitágoras, né? Pelo teorema de Pitágoras, ou seja, a gente tem a informação geométrica para decidir para a gente que é a melhor aproximação, ou seja, que é o ponto mais próximo, que o V estrela é o ponto mais próximo que mora nessa reta a U. Mas como calcular um V estrela, né? Como calcular, dado U e um vetor diretor V, como calcular esse V estrela? De novo, né? A gente sabe que V estrela é um lambda V, porque ele mora na reta, né? Então, o que basta a gente tem que descobrir quem é o alfa, né? Para descobrir o V estrela. Então, por outro lado, como o V estrela é uma projeção ortogonal de U em V, em Vzão,
Então, U menos V estrela, por definição, é ortogonal a V. Certo? Por outro lado, V estrela, como o V estrela mora na reta azul, ele é um múltiplo de V. E isso tudo tem que ser igual a zero, porque eles são ortogonais. O que eu preciso descobrir é o alfa. Agora basta isolar o alfa dessa expressão. Para isso a gente vai usar a propriedade de produto interno, né? Que essa soma separa, né? O produto interno é bilinear, né? Então ele separa essa subtração e esse alfa sai para fora. Fazendo isso, a gente pode isolar o alfa, a gente vai ter essa expressão. Alfa é U interno V sobre V interno V. Lembrando que V interno V é a mesma coisa que a norma de V ao quadrado. Então tá aí. Então a gente gerou, vocês viram lá também em geometria analítica, álgebra linear, a projeção ortogonal de U em V, né, que é dado por essa expressão aqui. Que eu fiz aqui, né, depois de calcular o do alfa, eu vim aqui no V estrela, só troquei o alfa por essa expressão e isso vai resultar nessa equação aqui, certo? O que a gente tem que fazer agora, pessoal, é generalizar esse conceito para qualquer que seja o espaço, inclusive espaços que sejam espaços de funções. Quem generaliza essa ideia para qualquer espaço, até para espaço que não tem o recurso geométrico, para a gente usar Pitágoras, por exemplo, para decidir que a projeção é o ponto mais próximo, ou seja, que é a melhor aproximação, a gente precisa de um teorema para garantir isso e generalizar isso. Isso é dado por esse teorema. Vamos lá, então. Ele é grande, mas ele fala muita coisa importante. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita de E. Então, de novo, né, sempre na minha notação, o V é o subespaço e o Ezão é o espaço maior. Né? E esse V tem dimensão finita. Se U pertence a E, ou seja, U mora no espaço de dimensão maior. Então, V estrela, a projeção ortogonal de U no subespaço V, é a melhor aproximação de U em V, ou seja, não tem ninguém melhor do que o V estrela que mora em V, que vai aproximar U, que não mora nesse subespaço, no sentido que a distância de U a V estrela é menor que a distância de U até V para qualquer que seja o V morando no subespaço Vzão com V diferente de V estrela, certo? Ou seja, não vai ter distância, ou seja, o V estrela é o cara que mora em V mais próximo de U possível. Não tem nenhum outro mais próximo de U a não ser o V estrela. E além disso, se a gente conhecer uma base desse subespaço vetorial V, no caso a base é φ0, φ1 até φn, ou seja, V estrela pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores da base de Vzão, eu consigo calcular, a gente consegue determinar quais são esses coeficientes para a gente obter o V estrela. Onde esses coeficientes aqui, o α0, α1 e αn, ou seja, esse vetor alfa estrela, na verdade é a solução desse sistema linear que vocês estão vendo aí embaixo. Note que esse sistema linear, a matriz dos coeficientes, ela é formada por produtos internos de elementos da base que eu conheço. Então, toda a matriz A eu conheço. O alfa é quem eu quero determinar. E aqui o vetor termo independente são informações que eu também conheço, porque eu conheço a base e o cara que eu quero projetar, que é o U. Então, aqui na verdade vai ser o cara que eu quero projetar interno com cada elemento da base. Então, vai ser o interno com φ0, o interno com φ1, até o interno com φn. Ok? Outra coisa também interessante, por exemplo, você pode pensar, puxa, mas se o espaço tem dimensão 10, eu vou ter que resolver um sistema 10 por 10? Vai ter que resolver um sistema 10 por 10. E além disso, você vai ter que montar essa matriz, vai ter que calcular essa porrada de produto interno aqui. Só que note, só para minimizar um pouco a nossa dor, veja bem, como o produto interno ele é simétrico, ou seja, φ0 interno com φn é a mesma coisa que φn interno com φ0, essa matriz aqui ela é simétrica. Então, basta a gente calcular alguns coeficientes que a gente consegue aproveitar os outros
os outros valores na posição abaixo da diagonal, certo? Então isso vai ajudar a gente a não ter que calcular esse tanto de elementos, né? Quando eu falo simétrica, só lembrando, né, uma matriz simétrica é quando ela é igual à transposta dela, certo? Então, essa matriz aqui, pelo fato de ser simétrica, a gente pode evitar um bando de conta. Além disso, uma pergunta que pode surgir é o seguinte: tá, tudo bem, mas vai existir esses alfas aqui? Ou seja, esse sistema tem solução? Ela é única? Aí vem a proposição que fala o seguinte, que esse sistema linear possui uma única solução. Na verdade, o sistema linear é tão especial que ele tem um nome. Ele chama sistema linear normal, ou sistema de equações normais também, certo? Agora, tudo isso que a gente viu até agora só foi nosso arsenal teórico para tratar o problema dos mínimos quadrados. Lembra que a motivação do começo da aula era o problema dos mínimos quadrados. Até agora a gente não falou sobre ele, agora a gente vai falar. Mas vocês vão ver que agora que eu tenho todo esse armamento, ele vai ser fácil de ser calculado. Então vamos lá, o problema é o seguinte. Seja f uma função e v um subespaço de funções conhecidas de dimensão finita. Ou seja, a dimensão desse subespaço v é n mais 1 e ele é finito. Gerado pelas funções, eu conheço também uma base desse subespaço. Ele é gerado pelas funções φ0, φ1, φn, ou seja, esses vetores aí, essas funções são Li, tá? Elas geram V. Desejamos encontrar a função f(estrela) no subespaço V, ou seja, se ela está no subespaço V, ela vai ser escrita como essa combinação linear das funções da base, alfa estrela φ0 até alfa n estrela φn, que melhor aproxima a f. Ou seja, na verdade, a gente quer encontrar essa função f estrela que minimiza a distância de f a f, certo? Então vamos fazer uma pausa aqui, uma reflexão. A gente acabou de ver um teorema que dá para a gente a melhor aproximação, certo? Então a gente vai ter que usar ele. Mais ainda, né? Na verdade, o problema que a gente quer atacar, o problema não é modelado dessa forma que está aqui, né? A distância de f estrela. Na verdade, a gente quer minimizar esse problema aqui, que eu chamei de que esse funcional aqui. Eu quero minimizar, eu quero encontrar o alfa estrela, né? Na verdade, é isso que eu quero resolver, né? Se eu encontrar todos os valores de alfa, eu tenho f estrela. Eu quero então determinar os alfa estrelas que vão me dar o f estrela que esteja mais próximo de f'. Na verdade, então, o problema que a gente quer resolver é esse aqui, ó. Eu quero minimizar, eu quero encontrar um vetor alfa estrela formado pelos valores de alfa que minimize o quadrado da distância de f' até f1 estrela. Daí vem o nome de quadrados mínimos ou mínimos quadrados. A gente quer minimizar o quadrado. Por que isso? Porque se você for pensar em cálculo, né? Se você quer minimizar uma coisa, você tem que derivar, encontrar os pontos críticos dessa função, né? E para isso você precisa minimizar, e para minimizar você precisa derivar a função que você quer minimizar. Então esse quadrado aqui é justamente para você devolver a diferenciabilidade para esse termo aqui, certo? Tudo bem, né? Isso é um caminho pelo cálculo, mas a gente não vai pelo cálculo, a gente vai pela álgebra linear. O que a álgebra linear diz para a gente? Que a melhor aproximação para essa função aqui, ó, para f', é dado pelo teorema lá de projeção em subespaço, da melhor aproximação. Então, o que ele diz para a gente, então, recordando, né? Então, se eu quero obter f1 estrela, para que melhor aproxime a função f, no sentido dos mínimos quadrados, basta a gente resolver o sistema de equações normais que a gente acabou de ver. Basta resolver aquele sistemão, certo? De novo, a matriz é formada pelos elementos da base, o alfa eu quero encontrar, e o f, e o vetor b é formado pelo produto interno da função f que eu quero aproximar com os vetores da base, certo? Detalhe, como eu já falei, daria para deduzir,
dado esse funcional que a gente quer minimizar, daria para deduzir o sistema de equações normais através do cálculo, né? E para isso, né, a gente ia encontrar um alfa que minimiza, né, esse cara. E lembrando que alfa é um vetor, então essa função é uma função que te dá um vetor e devolve um número, né? Porque isso aqui, a norma ao quadrado é um número. Se a gente for derivar isso, né, eu acho o ponto crítico, a gente vai ter que pegar quem da função Q? A gente vai ter que pegar o gradiente dela. Então, vamos ter que pegar o gradiente de Q igualar ao vetor nulo, ou seja, vamos ter que pegar cada derivada parcial em relação a alfa igualar a zero. Fazendo isso, acredita em mim, a gente consegue chegar nesse sistema de equação também, tá? Nesse sistema de equações normais. Então, vou deixar para vocês esse exercício para deduzir o sistema de equações normais através do cálculo. Tá bom, vamos fazer separar então, vamos fazer o mínimos quadrados no caso contínuo, ou seja, meu espaço de funções é o espaço das funções contínuas no intervalo AB. O que eu quero fazer aqui? Eu quero aproximar f de x para um polinômio Pm, ou seja, um polinômio de grau menor ou igual a m, ou seja, que mora no subespaço V, que é o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a m, que a gente conhece uma base desse subespaço, né? A base é 1x, x ao quadrado da tx elevado a m. Então, ou seja, eu quero obter um polinômio Pm que melhor aproxime essa função f de x que mora no espaço das funções contínuas, no sentido dos mínimos quadrados. Detalhe, SF, como mora no espaço de funções contínuas, pode ser a função contínua que você bem entender. Pode ser cosseno, seno, etc. O que mostra o poder desse método, porque você tem uma função que mora num espaço de dimensão infinita e vai querer aproximar ela por uma função que mora num subespaço vetorial de dimensão finita, certo? Então esse polinômio que a gente quer obter, ou seja, só basta determinar os alfas para a gente descobrir esse polinômio, é de tal forma que ele minimize o quadrado da distância, né? Porque a gente está no sentido de mínimos quadrados. Mas lembrando que o quadrado da distância, como a gente está trabalhando no espaço das funções contínuas, a gente tem que usar o produto, a norma usual desse espaço, que é a integral. Então, falar que encontrar essa função, esse polinômio que minimiza, é minimizar o quadrado da distância com a norma usual do espaço das funções contínuas, ou seja, essa integral aqui. Né? Na verdade, é o quadrado desse integrando aqui, né, que a gente quer minimizar. Lembrando, né, detalhe, né, pessoal, se a gente encontra uma função que minimiza o quadrado, a gente vai ter minimizando a distância original, tá? Então, no fundo, voltando para o teorema que dá uma forma para a gente calcular quem é esse polinômio, de novo, a gente sabe quem é a base desse espaço de polinômios, são formados por esses polinômios aqui, 1x, x ao quadrado, x elevado a m, e aí sim a gente consegue montar nosso sistema de equações normais. Então aqui, de novo, você pega a primeira linha dessa matriz é quem? Você pega o primeiro cara da base, fixei, e vou fazer o produto interno com os demais. Então vai ser 1 com ele mesmo, 1 com 1, 1 interno com 1, 1 interno com x até 1 interno com xn. A segunda linha você pega o segundo cara da base, que é o x, e faz produto interno com os demais. Então fica x interno com 1, x interno com x até x interno com xn. E assim por diante. Aqui é o alfa que a gente quer obter e aqui vai ser cada cara da base interno com a função f que a gente quer aproximar. Então vai ser 1 interno com f, x interno com f, até x elevado a m interno com f. Ok? Resolvemos esse sistema, sabemos que tem uma solução, é única. Encontramos alfas, então a gente encontra esse polinômio. A interpretação geométrica desse caso contínuo, no fundo, então, não, de novo, dado a função f em vermelho, a gente quer obter um polinômio ou uma função f estrela, que melhor aproxime essa vermelha. No fundo, essa função em azul que melhor aproxima a vermelha vai ser aquela que minimiza a área formada entre ela e a função f, f'. Né? Na verdade, minimiza o quadrado dessa área formada entre essas duas funções. Né? Isso por conta dessa norma aqui. Ó. Certo?
Então, essa é a interpretação geométrica. Ok. Vamos voltar aqui então fazer um exemplo. Esse exemplo é o seguinte: dada a função f de x, que é exponencial de x, no intervalo de 0 até 1, eu quero aproximar f de x por uma reta, ou seja, por um polinômio de grau 1. Então, eu quero aproximar f de x por um polinômio de grau 1, que é dado por esses coeficientes aí, alfa 0 estrela mais alfa 1 estrela vezes x, certo? De novo, a gente precisa encontrar esses dois coeficientes. Vamos considerar o produto escalar usual desse espaço, que está aqui, ó, f interno g, é integral de 0 até 1 de f de x e de x. Assim, para determinar esse polinômio P1 que mora no espaço, mora no espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 1, que melhor aproxima f no sentido de mínimos quadrados, ou seja, para a gente encontrar esse polinômio que melhor aproxima f no sentido dos mínimos quadrados, a gente precisa definir a matriz A e depois o vetor B, para aí sim resolver o sistema. Antes de a gente mostrar quem é esse sistema, vamos pensar. Eu quero aproximar f por um polinômio de grau 1. Esse polinômio de grau 1 eu preciso determinar dois coeficientes, alfa 0 e alfa 1. Então, galera, o sistema que eu tenho que resolver, já que eu tenho duas incógnitas para determinar, o sistema que eu vou gerar tem que ser um sistema 2 por 2. Tá? Então, a gente precisa gerar um sistema 2 por 2. Quem vai ser a matriz A? Lembrando que a matriz A ela é formada por produto interno dos caras da base. Quem é a base desse espaço que esse polinômio mora? Ah, o polinômio de grau 1. Quem é a base dele? É o polinômio constante 1 e o polinômio x. Então a gente vai ter que fazer produtos internos de 1 com x. Né? Então tá aqui, ó. 1 interno com 1, a gente vai lá, pegamos então produto interno com esse produto interno usual nesse espaço, é a integral de 0 a 1 de 1 vezes 1 dx, que dá 1. Depois eu tenho que calcular 1 interno com x, que é a integral de 0 a 1 de 1 vezes x, que dá x, que vai dar meio. Depois x interno com x, dá 1/3, e x interno com 1, não precisa calcular, porque eu acabei de calcular 1 interno com x, né, que é a mesma coisa. E para o vetor b, eu tenho que calcular quem? Eu tenho que fazer o cara da base 1 interno com f, lembrando que f é exponencial de x, e depois o outro cara da base que é x interno com f, ou seja, x interno com exponencial de x. Então a integral de 0 a 1 de 1 vezes exponencial de x vai dar e menos 1, e x interno com f vai ser a mesma coisa que a integral de 1 de x vezes exponencial de x, que vai dar 1 também. Então, montando o sistema linear, está aí. O sistema linear é esse que a gente tem que resolver. Sisteminha 2 por 2, resolvendo ele. A gente vai encontrar que o alfa 0 é esse valor aqui, 0,87, 0,873, e o alfa 1 é 1,69. Então, a reta que a gente procura, que melhor aproxima a exponencial de x naquele intervalo, está aqui. Ó. E detalhe, é a melhor reta possível. Tá? Isso porque a gente tem garantido aquele teorema da melhor aproximação. Não vai existir uma outra reta que melhor aproxime a exponencial de x no intervalo 0, 1 no sentido dos mínimos quadrados do que essa. Certo? A gente pode medir um erro de aproximação, né, ou seja, o erro de truncamento da aproximação quando a gente aproxima f por f estrela, também no sentido dos mínimos quadrados, ou seja, basta calcular quem é o valor de Q. O valor Q, lembrando, é a distância ao quadrado de f até o f1 estrela que eu aproximei, certo? Então, o que está aqui, naquele exemplo anterior desse polinômio, dessa reta, se a gente for calcular Q, vai ser a f, que é exponencial, menos aquele polinômio de grau 1 que a gente acabou de calcular. Né? Eu quero a distância ao quadrado. Lembrando, então, para o produto como essa norma é uma norma induzida pelo produto interno, então elevar ao quadrado é a mesma coisa de fazer f menos P1 interno com f menos P1. P1 a gente sabe que é alfa estrela mais alfa 1 estrela de x. Tá aqui, ó. Só troquei, né? Só reescrevi o P1 pelos coeficientes. Coeficientes nos quais que a gente já acabou de calcular, né? Acabamos de obter eles. Aqui, para simplificar essa conta, aí fica a gosto do cliente, a gente pode usar a propriedade de produto interno para separar os termos, agrupar alguns termos, né? Ou seja,
Eu posso transformar esse produto interno pela bilinearidade dele nessa expressão maior aqui. Ela é maior, mas repara, ela tem vários termos que a gente já calculou, né? Por exemplo, f interno com x, 1 interno com u, 1 interno com x. O único termo novo que a gente vai ter que calcular é f interno com f, ou seja, integral de exponencial de x ao quadrado. Beleza, então a gente já tem todos os valores de alfa que a gente acabou de calcular, sabemos esses produtos internos, vamos calcular esse. No fim a gente calcula todo mundo, a soma, subtrai e vamos ter esse valor aí. Então, o erro de truncamento é dado por esse número, certo? Então essa é uma forma de eu medir quanto eu estou errando ao aproximar f por esse polinômio P1. Um detalhe, é a melhor aproximação, mas ela não é perfeita, né? Ela tem um erro. O erro é esse. Só para mostrar para vocês aqui um exemplo. Aqui eu estou com GeoGebra, né? Aqui vocês estão vendo aqui, aqui está a função em preto, a exponencial de x. Tá aqui. Aqui está o intervalo de 0 até 1, o intervalo onde eu aproximei, onde eu quero aproximar essa exponencial por uma reta. O método dos mínimos quadrados deu para a gente essa reta vermelha como sendo a melhor aproximação. Em azul está outra reta que eu posso tentar ir no olhômetro e falar, não, essa aqui melhor aproxima a exponencial nesse intervalo 0, 1. Então, para isso que a gente está fazendo aqui é a distância. A distância da exponencial de x no intervalo 0, 1, a reta vermelha que o método dos mínimos quadrados me deu, está aqui, ó, é 0,063. A distância da exponencial de x no intervalo 0, 1 para essa reta em azul atual é 0,85. Eu posso brincar aqui, ó. Eu posso falar, não, acho que essa aqui que é melhor. Ó. Vocês podem ficar brincando para sempre, vocês não vão conseguir um número menor do que esse, certo? Até eu posso tentar pensar o seguinte, olha, se eu fizer uma interpolação linear aqui, ó, conectando esses dois pontos aqui, ó, será que eu consigo uma aproximação melhor para essa exponencial? Vocês vão reparar que não, né? Que a distância aqui, ó, da azul, ó, é 0,188 e a da reta vermelha é 0,063. Ou seja, por isso que o método dos mínimos quadrados é tão atrativo. Porque ele, de novo, ele tem um certificado de garantia teórico que você vai encontrar o melhor polinômio que aproxima essa função. Certo? E com isso dá para fazer muita coisa. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula vamos abordar o caso discreto do método dos mínimos quadrados. Até a próxima aula.